Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, agora a gente vai aprender como se resolve um determinado tipo de equação do segundo grau, as equações do segundo grau incompleta, certo? Então, bom, tem dois casos. O primeiro caso é quando o b é igual a zero, tá? Então, eu posso resolver de um jeito, certo? Bom, por exemplo aqui, a primeira coisa, para a gente identificar que caso que é, primeiro eu vou identificar os coeficientes, certo? Então, eu sei que o A é 4, o B eu não tenho, o B é 0 e o C é menos 36. Então, como o B é igual a 0, então eu já sei que é esse primeiro caso aqui. Então, qual é o objetivo aqui? Como é que eu resolvo? A ideia é, no início, é como se resolvesse uma equação do primeiro grau, tá? No primeiro momento. Como assim, professora? Eu vou isolar o x. Então, o que estiver somando vai passar subtraindo para o outro lado, o que estiver multiplicando vai passar dividindo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o 36 está subtraindo, então, eu vou passar para o outro lado somando, que somado com zero dá o próprio 36. Aí, depois eu tenho o 4 que está multiplicando o x quadrado. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Agora, qual é o inverso desse 2? Primeiro, ó, ou eu tenho a opção, nesse caso aqui eu consigo dividir o 36 por 4, por isso eu dividi, tá? Mas eu poderia já isolar esse x aqui, ó. Como que eu poderia isolar? Como mais ou menos raiz. Então, significa o quê? Assim como o inverso da soma é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão, o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Tá, professora, mas por que a professora põe mais e menos aqui na frente? É porque, como eu tenho o expoente 2, lembra daquela regrinha que eu digo que toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo? Então, tanto faz um número positivo ou negativo, se estão elevado ao quadrado, a resposta sempre vai ser positiva. Então, por isso, tá? Que eu sempre tenho que colocar mais e menos. Por quê? Porque a raiz de 9 é 3. Então, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que também vai dar 9. Então, por isso que é mais ou menos 3. Outro detalhe importante. Como eu tenho uma equação do segundo grau, ou seja, o expoente do x é 2, então, significa o quê? Que eu tenho, no máximo, até duas respostas. Por quê? Porque é a equação do segundo grau. Então, eu tenho dois tipos de resposta. Duas respostas, aliás, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Objetivo é isolar o x. Então, primeiro, esse 21 que está subtraindo vai passar para o outro lado, somando. Agora, eu vou pegar esse 7 que está multiplicando, vou passar para o outro lado, o quê? Dividindo. 21 dividido por 7, 3. Agora, como é que eu faço para tirar esse 2 do expoente? Qual é o inverso do quadrado? É mais ou menos raiz. Agora, eu tenho uma raiz exata de 3? Não, exata não. Então, eu vou deixar desse jeito, tá? Se desse para fatorar, eu faturaria. Mas, nesse caso, ficou assim. Portanto, a solução eu posso escrever assim, mais ou menos raiz de 3, ou eu poderia escrever mais raiz de 3, vírgula, menos raiz de 3, tá? Bom, outro exemplo aqui. Aqui, ó, esse exemplo C, eu tenho x quadrado mais 9 igual a 0. Então, esse 9 aqui tá somando, eu vou passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Para tirar o 2, vai ser o quê? Mais ou menos raiz. Só que existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe nos reais. Portanto, a solução é vazia. Que eu posso escrever assim, ou eu poderia escrever assim, ó. Uma bolinha. Imaginem que a bolinha esteja redonda, tá bom? Com um cortezinho aqui. Então, o símbolo de vazio pode ser essa bolinha cortada, bem linda, que eu fiz, ou as chaves sem nada dentro, tá? Bom,
Agora o segundo caso. Quando é que é o segundo caso? Quando o meu C é igual a zero. Então, eu digo o quê? Se um produto é nulo, pelo menos um dos fatores é nulo. Daqui a pouco eu vou traduzir isso para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, não dá para isolar o x, porque tem o x quadrado aqui e tem o x aqui. Mas o x é fator comum aqui e é fator comum aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que me lembrar do outro ano, quando vocês aprenderam fatoração por fator comum, onde a letra x aparece nos dois. Então, ou seja, x é fator comum, né? É como se eu dividisse os dois lados daqui da igualdade, ó, os dois lados aqui, por x. Então, x quadrado dividido por x, eu corto o 2 com o x. Sobrou o que aqui dentro? X. Aqui o x com o x eu corto, sobrou o quê? Menos 7. Ou eu poderia pensar o quê? O que multiplicado com x vai dar x quadrado? X. O que multiplicado com x que vai dar 7x? 7, tá? Quando é que uma multiplicação vai dar igual a zero? Quando ou o primeiro ou o segundo termo forem igual a zero. Então, aqui, ó, eu já não preciso fazer conta nenhuma. Aqui é só finalizar. O x, para ficar sozinha, eu vou pegar esse 7 que está diminuindo e vou passar para o outro lado, o quê? Somando zero. Então, a solução é 0,7. Outra aqui, nesse caso aqui, ó, o fator comum, qual é o termo comum aqui? É o 3x. Por quê? Porque o 3 dá para dividir o 3 e o 12, e o x aparece nos dois termos. Então, ou seja, é como se, para eu saber esses números aqui, ó, ou eu vou pensar 3x vezes o que vai dar 3x quadrado, 3x vezes o que vai dar 12x, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, o número que eu achei, que é o fator comum, que nesse caso aqui é 3x. Então, eu coloco 3x aqui e 3x aqui. Aí, assim, ó, 3 com 3 eu corto, x quadrado eu corto o quadrado com um x. Por que eu corto o quadrado? Porque é como se eu tivesse x vezes x ali em cima, tá? 12 dividido por 3 é 4, e o x com o x eu corto, certo? Então, quando é que uma multiplicação vai dar igual a zero? Quando o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Então, aqui, ó, 3x igual a zero. Eu pego esse 3, passo para o outro lado dividindo. 0 dividido por 3 é 0. E aqui no outro, ó, eu tenho esse 4 que está diminuindo, passo para o outro lado somando, que vai dar 0,4. Percebam o seguinte, ó, que nesse caso, tanto no exemplo A quanto no B, eu sempre tenho 0, algum número. Então, esse tipo de resposta eu vou ter quando o meu C for igual a zero, tá? No primeiro caso, os números eram o quê? Eram iguais, só que com sinal contrário, tá? Se atentem a isso. Então, gente, isso é tudo. Então, até a próxima, tá? Tchauzinho.